Pronto. Lei de Newton. Lei de Newton, gente, é o seguinte: ou sempre cai, ou direta ou indiretamente. Eu costumo dizer que assim, não tem como você entender, 60% da física sem entender a lei de Newton. Por quê? Porque boa parte do que a gente estuda na física tem a ver com movimento. Boa parte da mecânica, cinemática, dinâmica, estática, gravitação, hidrostática, até em termodinâmica a gente usa. Até em eletricidade a gente acaba usando a lei de Newton para poder estudar uma carga em movimento. Então, assim, a lei de Newton é um assunto que ele é chave para você entender física. Geralmente, o aluno que entende lei de Newton, ele dá uma virada na chave da física. O rendimento dele acaba indo lá para cima. Então, a ideia é o que a gente vai tentar fazer aqui. Eu vou tentar primeiro fazer um breve resumo, falar um pouquinho das leis, que são extremamente simples, o que não quer dizer que o assunto seja fácil. A gente sabe que é justamente não é assim. As três leis são extremamente simples, mas aplicá-las nos exercícios é que acaba pegando. Para o vestibular, qual é o problema que vocês normalmente enfrentam? Peraí que tem gente entrando aqui, tá? Às vezes eu vou ter que parar para colocar o pessoal para dentro, tá? Porque eu esqueci de configurar para entrar automaticamente e aí acaba que não, eu vou ter que ficar autorizando aqui, tá, gente? Então, se já peço desculpas antecipadamente aí. Ó, tá vendo? Já tem um pessoal entrando aqui. Por que que é chato? Não é que é chato, mas por que que é difícil estudar a lei de Newton? Porque a quantidade de exercícios diferentes que tem é muito grande. Você tem exercício de tudo quanto é tipo. A gente selecionou, eu coloquei uns 20 e poucos, a gente deve fazer uns 8, 9. Vamos ver como é que a aula se desenrola, né? Porque vai depender muito das dúvidas. Então é muito importante que vocês usem a aula para tirar dúvida, né? A ideia aqui é assim, é quase que uma aula particular, né? O grupo que a gente está fazendo aqui no Telegram é um grupo pequeno e quem assiste a aula ao vivo ainda é menor ainda. Então aproveitem esse momento para perguntar, tirar dúvida. Puta, mas e se eu fizesse assim? Ó, eu fiz assim, tá errado. Porque o importante é que você saia daqui com mais ferramenta para poder estudar o assunto. E aí, mano, é exercício. Eu falo para os alunos no curso, quando a gente tem lei de Newton, né? Geralmente a gente tem lei de Newton lá para abril. A gente começa a ter lei de Newton. E lei de Newton a gente fica quase 2 meses estudando, gente. É muito tempo. E eu falo para eles assim: a partir do momento que você tem lei de Newton, qual é uma das estratégias para você ir bem nesse assunto? É toda semana fazer alguns exercícios. Então separa uma lista de exercícios, tipo assim, 10 por semana. Pega 10, faz 5 num dia, 5 no outro. Não dá para estudar a lei de Newton numa sentada só. Não é aquele assunto, por exemplo, tem alguns assuntos que você senta uma vez, estuda e acabou. Tipo, radioatividade. Radioatividade você senta, estuda ali, perde 2, 3 horas, estuda, faz uma porrada de exercícios, acabou. Agora, a lei de Newton é um assunto que você tem que fazer todo o ano inteiro fazer um pouco de exercício, porque você vai aprimorando, tá bom? Ou seja, muita paciência, né? Então, assim, Dan, o que que você recomenda para essas próximas semanas pré-ENEM? Que você pegue todas as suas listas de lei de Newton, que você tiver desse assunto, e faça exercício. E faça exercício. Senta, faz, vai ter um monte de dúvida, tá bom? Beleza? Se vocês quiserem interagir aqui no grupo do Telegram, então, tá fazendo uma questão ali. Coloca no grupo. Galera, alguém sabe resolver essa questão? Então, por exemplo, se eu tiver de boa aqui, olhando no Telegram, e olhar a questão, eu falo, faz assim, dou uma dica. Então, façam isso, usem o grupo do Telegram, até porque eu deixei as mensagens liberadas lá, vocês viram, né? Então, tipo, usem o grupo do Telegram para fazer isso também, tá bom? Aproveita essas últimas semanas que a gente tem aí juntos para poder fazer revisão, beleza? Então, vamos falar um pouquinho de leis de Newton. Então, qual é a ideia, né? As leis de Newton, elas falam sobre movimento e repouso, além de outras coisas, tá? Além de outras coisas. Mas basicamente o que nos interessa, né, fazendo um recorte, ela, ela fala sobre o que precisa ter num corpo para ele se movimentar,
O que que precisa ter num corpo para ele frear? O que que precisa ter num corpo para ele fazer uma curva? Então, tudo que envolve movimento, tudo aquilo que você estuda na cinemática, a lei de Newton explica. A lei de Newton vai falar, olha, é por causa disso, é por causa disso. Então, ó, já estou fazendo uma pergunta. Professor, quais outros conteúdos são parecidos com leis de Professor, extensão? Ó, por exemplo, fala. professor, é que ficou muito confuso no chat. Eu ia te perguntar por Pode aqui. abrir, não tem problema. Eu até curto quando vocês abrem o microfone. Pode ficar à vontade. Quais outros conteúdos de física e química também você acha que são parecidos com leis de Newton nesse sentido de você Fazer o precisar ano inteiro. estudar constantemente? Isso. Boa, boa, boa. Perfeito. Bom, de física, eu vou te citar dois. A parte de lei de Newton, junto com trabalho e energia, porque lei de Newton emenda na parte de trabalho. Teorema da energia cinética, a gente vai fazer uma aula disso também. Eu quero fazer uma antes do Enem. E eletricidade, manos. Eletricidade é dividida em 3 blocos: eletrostática, eletrodinâmica e eletromag. O bloco do meio, eletrodinâmica, URI, PUI, PIO. A primeira aula do curso, qual que nós tivemos? Se vocês lembrarem. Primeira aula desses módulos que a gente está fazendo de sábado foi eletrodinâmica. É assunto por ano inteiro. Então, todas as aulas que eu estou te dando são assuntos por ano inteiro. Outro assunto, de química. Cálculo estequiométrico, mol, qualquer coisa que envolva cálculo. Soluções. Nós vamos fazer uma aula só sobre concentração. Concentração é o mesmo assunto. Pra você pegar a manha, pra você pegar a mão, é 10 por semana. Vai lá, para um pouquinho, pega 10. Puta, vou fazer aqueles exercícios de diluição, de titulação ácido-base. Tá? É um assunto importante. Que de ano inteiro, que vale a pena trazer também? Termologia. Termologia é um assunto que você tem que olhar ali umas 2, 3 vezes por ano. Não dá para sentar e nunca mais olhar. Que macete, que mole, é um assunto que traz. Então, assim, esses assuntos, se você fizer o ano inteiro. E outra, são assuntos que eu falei, é assunto-chave. Por que que o aluno tem dificuldade com eletricidade? Por exemplo, eu dou aula há muito tempo. Por que que os alunos são bons em cinemática? A maioria dos alunos que estudam, que passam, que vão estudar, os caras são bons de cinemática. À medida que o ano vai passando, o conteúdo vai ficando mais difícil. Não é que o conteúdo vai ficando mais difícil, é que o aluno vai fazendo menos exercício. Por que que o aluno não sabe quase nada de ótica? Porque o aluno faz pouco exercício de ótica. Se você um dia sentar a tua bunda na cadeira e fizer 80 exercícios de lente, acabou o teu problema. Só que não dá para fazer isso em uma semana. Então, é muito importante que quando vocês forem organizando o horário de estudo, vocês tentem, às vezes é mais interessante você não estudar aquilo que você está tendo na aula e estudar uma coisa que você já viu. Por exemplo, vamos lá. Eu estou dando potencial elétrico em esfera, que é um assunto que não cai. Eu não vou estudar aquilo. Eu vou perder meu tempo estudando lei de Coulomb, que é um assunto que cai. Eletrização, atrito, contato, indução, sempre cai uma questãozinha ali. Então, é importante selecionar essa coisa e sempre fazer exercício distribuído. Não dá para, por exemplo, tem assunto que você viu no começo do ano. Mano, você tem que fazer exercício desses assuntos durante o ano. Não dá para largar eles. Então, tem assunto que você deixa de estudar mesmo, fala, não, isso aqui eu vou estudar depois e vou dar conta disso aqui. Lei de Newton é um desse, tá? Então, acho que é isso, né? Vamos pegar a lei de Newton, eletrodinâmica, pro ano inteiro. De química, o que eu pegaria pro ano inteiro? Qualquer coisa que envolva cálculo. Cálculo estequiométrico, soluções, que mais que envolve cálculo? Acho que é só, assim, de química mesmo é só. Aí tem aqueles assuntos que você sabe que vai cair, mas que não são tão difíceis, por exemplo, função orgânica. Função orgânica é um assunto que você não precisa estudar o ano inteiro. Se você já decorou as funções, já sabe mais ou menos o que cada uma tem de importante, passou, você não precisa perder mais tempo, tá? Beleza? Bom, então vamos lá, gente. Vamos falar das leis, vai. Bom, primeiro, as 3 leis, elas falam sobre força. Força. Né? A grande estrela da parada é a força.
E assim, é difícil a gente definir força, porque força é uma coisa muito extenso o conceito. Mas se a gente pudesse, se eu pudesse definir força com uma frase, eu escreveria o seguinte: a força é um agente, ou seja, ela age em alguma coisa, modificador do estado cinemático de um corpo. Nossa, Dan, como assim? Devagar. Vamos lá. O que é estado cinemático? Por exemplo, eu falo para você assim: um corpo está em repouso. Esse é o estado cinemático dele, estar em repouso. Um corpo está em movimento retilíneo uniforme. É um estado cinemático. O corpo está em movimento circular uniforme. É outro estado cinemático. O corpo está em movimento retilíneo uniformemente variado. É outro estado. Vocês estão percebendo que todos os movimentos que eu estou falando são movimentos que você estudou? Movimento retilíneo uniforme. Então, ó, vamos começar falando dos estados que você sabe. Eu conheço o estado de repouso. Eu conheço o estado de Professor, não MRU. está aparecendo o que Não está você está aparecendo a escrevendo. tela? Ah, Não. é claro que não está aparecendo. A pessoa não compartilha a tela. Agora deve estar aparecendo. Dá uma olhada aí. Tá, agora Tá, tá. agora tá, né? Então, ó, eu tenho estado de repouso. Eu tenho estado de movimento retilíneo uniforme. Eu tenho estado de movimento retilíneo uniformemente variado, que é o que acontece, por exemplo, na queda livre. Quando você abandona um corpo no vácuo, ele cai em MRUV. Ou quando você joga um corpo para cima, não é? Depois a gente estuda os movimentos circulares. Eu posso citar 2 movimentos circulares. O MCU, que é o que a gente estuda pra caramba, que é o que cai. E tem um, gente, que quando a gente faz um curso mais aprofundado, então aí vai para a galera da medicina, né? Quando eu falo assim, já é a galera da medicina. A gente chega a estudar o MCUV, movimento circular uniformemente variado. Ele não é tão mais complicado que os outros, mas num curso tradicional a gente acaba nem falando dele porque não cai muito. O Enem mesmo não cobra, nem é bem raro aparecer. Tá, então, tudo isso aí você sabe que são movimentos. Quando eu quero mudar o movimento, é que entra em ação a força. Quando eu quero modificar o meu movimento. Por exemplo, vamos supor que você está em movimento uniforme e quer frear. Então, você quer sair do MRU e quer ir para o MRUV. Para você fazer isso aqui, você precisa de uma força. Quer ver um outro exemplo? Imagina um carro numa reta, correndo, em movimento retilíneo uniforme. De repente, o motorista vê uma curva. O que ele precisa fazer? Ele precisa entrar em movimento circular uniforme. O que ele precisa? De uma forcícia. Quer ver um outro exemplo? Quer ver um outro exemplo? Imagina um corpo em repouso. Para ele entrar em movimento retilíneo uniforme, para ele entrar em movimento, ele não tem que ser empurrado? Então, a força, gente, uma coisa que você precisa tirar da tua cabeça. A força não faz ninguém se mexer. A força, ela faz você mudar o tipo de movimento. Ela pode te acelerar, ela pode te frear e ela pode te virar. Né? Porque vamos lembrar, gente, que quando a gente fala em estado de movimento, é muito importante que vocês lembrem que existe uma coisa chamada velocidade.
E a velocidade, gente, ela tem módulo, ela tem direção e ela tem sentido. Então, uma coisa importante é mudar velocidade não quer dizer necessariamente mudar o valor. Você pode mudar outra coisa da velocidade. Você pode mudar outra coisa. Eu coloquei um quiz no Instagram, não sei se vocês chegaram a ver lá. A pergunta, eu não me lembro exatamente qual era a pergunta, mas ela era mais ou menos assim. No movimento circular uniforme, então eu vou abrir a pergunta para vocês. Quem quiser responder no chat, fica à vontade, tá? No movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme. Eu tenho aceleração? Sim ou não? Movimento circular uniforme. Nós temos aceleração? Ó, estão respondendo que não. Muito obrigado pela resposta, tá, pessoal? Quem respondeu aí. Eu queria que acontecesse exatamente isso. Por quê? Quem respondeu que não, pensou assim: ah, o movimento é uniforme. Então não pode ter aceleração. Quando o movimento é uniforme, gente, o que é que não varia? O módulo. Mas espera um pouquinho. Pensa num movimento circular. O movimento circular não é uma curva? Você concorda que numa curva, a velocidade do corpo, ela está toda hora mudando a direção? Ela está toda hora mudando a direção. Então, ela tem aceleração. Tem, exato. Tem aceleração centrípeta. Então, mudar a velocidade, cuidado. Mudar a velocidade não quer dizer mudar o valor. Pode mudar o valor? Pode. Pode mudar a direção? Pode. Pode mudar o sentido, pode mudar os três, pode mudar um só. Agora, toda vez que tem uma força, ou eu vario o módulo, ou eu vario a direção, ou eu vario o sentido. Tudo bem? Beleza? Então, a força causa variação de velocidade. Eu vou escrever assim, ó. A força provoca variação vetorial da velocidade. A força tem que provocar uma variação no vetor. Variar vetor não quer dizer sempre variar o valor. Pergunta que estão fazendo aqui. Essa força necessariamente tem que ser a aceleração? Olha lá. Boa pergunta. Maravilhosa pergunta. Na verdade, a gente precisa entender que a aceleração é uma consequência da força. Quando eu te empurro, eu te acelero. É isso que você precisa entender. Existe uma relação de causa e consequência. Sabe aquela brincadeira? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Quem vem primeiro? É a força ou é a aceleração? É a força. Por exemplo, quando eu solto um corpo em queda livre, por que ele acelera? Porque existe uma força puxando ele para baixo. Outro exemplo, por que que a Lua fica girando em volta da Terra? Quando a Lua gira em volta da Terra, ela tem uma aceleração de giro. É uma aceleração do giro dela, que é a centrípeta. Porque existe uma força gravitacional. Sempre nessa linha, tá? Então, só vamos olhar para a tua pergunta de novo, ó. Essa força necessariamente tem que ser a aceleração? Não. A força ela tem que causar uma aceleração. E olha como é interessante essa perspectiva. Imagina um corpo que está sofrendo ação de 5 forças. Imagina uma situação qualquer onde um corpo tem 5 forças. Gente, se ele tem 5 forças, adivinha quantas acelerações ele vai ter?
5. Cada força causa uma aceleração no maluco. Cada força. Tá? Então, se eu tenho uma força em mim, eu vou ter uma aceleração. Se eu tenho duas forças em mim, eu tenho duas acelerações. É claro que quando isso acontece, a gente começa a ter um problema, né? Puta, um monte de força agindo. Aí a gente calcula quem? A resultante. A resultante. A resultante é justamente para simplificar. Tudo bem? Então, quais são, dentro dessa perspectiva que eu falei para vocês aqui, o que as três leis dizem? Vamos lá. A primeira lei, vocês querem tirar print dessa tela, gente? Embora esteja rabiscada, não sei se interessa. Se quiserem fazer, façam agora, por favor. Beleza. Maravilha. Beleza. Valeus. Ok. Bom, vamos lá. O que a primeira lei fala? A primeira lei, ela fala o seguinte: o que acontece com o corpo quando ele não tem força? A gente chama de força resultante zero, tá? A primeira lei, ela é conhecida, né, vocês devem ter ouvido em aula, como o princípio da inércia. Eu não gosto muito de usar essa palavra, embora ela seja usada muito. Por quê? Porque ela desvia um pouco o foco do que é o princípio da inércia. O princípio da inércia diz o seguinte, mano, se você não tiver força, você só pode ter duas situações possíveis para você. Ou você está em repouso, o que é uma coisa absolutamente intuitiva, ou então eu posso estar em movimento, mas sem aceleração alguma. O único movimento possível sem aceleração é um movimento retilíneo, porque aí a velocidade não varia a direção, e também não varia o módulo, portanto ele seria uniforme. Faz sentido isso? Ó, se ele é retilíneo, ele não tem aceleração centrípeta. Se ele é uniforme, quer dizer que ele não está nem acelerando nem freando. Então não tem força. Gente, é muito importante vocês olharem para essa situação. Por quê? Porque quando a gente vai para a escola, a gente está carregado de conceitos que são criados pelo senso comum. A gente tem experiências do nosso senso comum e a gente traz elas para a escola. E uma das coisas que os alunos trazem de senso comum é que força serve para manter um corpo em movimento. Então tem muito aluno que acha que que quando um carro está andando com velocidade constante, tem uma força agindo nele. Pode até ter, mas a resultante dá zero. A força não faz ninguém se mexer. Um corpo pode estar em movimento sem força. A questão é que, nesse caso, ele não acelera em nenhuma circunstância. Tá? Esse seria os físicos chamavam isso, né, na antiguidade de movimento natural. Só que é um movimento natural. Um estado natural de movimento. Tá? E o repouso é um estado natural também. Né? Tá? Então, da onde vem a palavra inércia? Na verdade, a inércia ela surge a partir da segunda lei. Por quê? O que acontece? A segunda lei ela vai dizer o seguinte: olha, e se a força resultante não for zero? Bom, aí existe uma aceleração. Vocês lembram o que é aceleração, né? Capacidade da velocidade variar. Na verdade, gente, entenda o seguinte: aceleração é o quão rápido a tua velocidade muda. Vou repetir essa frase. Aceleração é o quão rápido a sua velocidade muda. Por exemplo, imagine-se dentro de um carro, parada no farol vermelho.
o farol fica verde e você acelera. Dentro de alguns segundos, você está com uma velocidade aí de 80 km por hora. Então, você variou a velocidade no tempo. A força faz isso. Ela faz a velocidade variar no tempo. Então, quando uma força é grande, quer dizer o quê? Que a tua velocidade vai variar rápido. Você vai virar rápido, você vai frear rápido, você vai acelerar rápido, você vai fazer alguma coisa com a velocidade rapidamente. Quando a força é pequena, ela pode causar uma aceleração pequena. Ela pode causar uma aceleração pequena. Então, se eu parto com o carro pisando no acelerador bem de mansinho, a velocidade vai variando devagar. Então, entenda que a força ela faz uma coisa acontecer. O que ela faz acontecer? A velocidade varia. O quão rápido ela vai variar? Então, por exemplo, imagina você numa reta, num carro. De repente, você vê um obstáculo. Você tem que virar o volante. Lu, quando você vira o volante, o carro ele é empurrado para o lado. Tem uma força que empurra ele para o lado. Para você variar muito rápido a sua velocidade, você tem que aplicar uma força grande. Só que o Newton percebeu uma coisa genial. Genial. Que essa aceleração depende de uma coisa. Vamos pensar um pouco. Do que vai depender essa aceleração, gente? Primeiro vai depender da força. Vamos imaginar uma cena em que você tem um carrinho de supermercado e você quer tirar ele do repouso. Então você vai empurrar o carrinho, concorda? Quanto maior a tua força, mais o carrinho acelera. Então a aceleração ela é diretamente proporcional à força. Quanto maior a força, mais ele acelera. Só que então, aí é que está o paranauê do Newton. Ele percebeu que corpos diferentes são acelerados de maneiras diferentes quando você faz a mesma força. Todo mundo sabe disso. Você concorda que para empurrar o carrinho, você vai aplicar uma força, mas o carrinho pode estar mais cheio ou mais vazio? Se o carrinho tiver muito pesado, você vai acelerar ele só um pouquinho. Então ele vai sair do repouso, mas ele vai sair do repouso devagarinho. Agora, se você aplicar a mesma força num carrinho vazio, aí o carrinho vai embora rápido, né? Ele percebeu então que existia uma coisa que dificultava a aceleração do corpo. Vocês compreendem isso? Um fator que dificulta a aceleração do corpo, que é a massa. Um corpo, quando tem massa muito grande, ele tende a ser acelerado com mais dificuldade. Essa é a ideia da massa, tá? E essa massa, o Newton chamava de constante, olha o nome, constante inercial. Por quê? Ele falava assim, quanto maior a massa, maior a inércia do corpo. Ou seja, mais difícil é para você fazer ele mudar o movimento. Tá? A gente não conhece a segunda lei desse jeito. Né? A gente conhece daquele jeito tradicional, F igual a massa vezes A. Tá? Mas é muito interessante você olhar para a fórmula assim, porque ela te abre uma perspectiva na cabeça. Tá? Daqui a pouco a gente vai usar isso na terceira lei. Eu vou fazer um comentário aqui sobre a terceira lei. Tá bom? Tudo bem, gente? Fica claro a questão? Ah, uma coisa importante, hein? A aceleração é vetor. E força também é vetor. Então o negócio é o seguinte, gurizada. Se a força resultante tiver para baixo, a aceleração também tem que estar.
Se a força resultante estiver para a direita, a aceleração tem que estar. Para onde tiver a resultante, a aceleração está apontando. Então, por exemplo, por que a gravidade é uma aceleração para baixo? Essa é uma pergunta. Por que a gravidade é uma aceleração para baixo? Alguém poderia me dizer? Lembra da relação de causa-consequência. Por que a Eu acho que gravidade porque é uma... senão... Fala. Eu acho que é porque pode repetir, por favor, que eu confundi, a gente tá pensando outra coisa. Por que a gravidade é para baixo? A gravidade é uma aceleração. Quando você precisa fazer uma conta lá com a gravidade, a gente usa 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a gravidade é uma aceleração. Por que ela é para baixo? Porque a força... Pode falar. Pode falar, é isso aí. Pode Vai. falar você. Fala. Porque quem é que gera a gravidade? Porque a força gravitacional é para, né, nesse sentido? Essa força gravitacional é o que a gente chama de peso. O peso não é para baixo? Então, se você solta um corpo, a força que atua nele é para baixo, peso. Então, ele acelera para baixo. Por exemplo, quando a gente estuda eletricidade, a galera dá uma surtada em eletricidade quando estuda campo elétrico. Porque, às vezes, o campo elétrico não é que nem a gravidade é sempre para baixo. Mas o campo elétrico, você pode criar ele para onde você quiser. Então, eu posso criar um campo elétrico que acelera uma carga para o lado, por exemplo. Basta você criar um campo que faça isso acontecer, né? Então, é muito importante nos exercícios, quando vocês forem fazer questão, entenderem para onde está apontando a força resultante. A força resultante está apontando para baixo. Só que tem um detalhe, gente, que é muito complicado. Deixa eu fazer uma parada aqui, porque estão fazendo uma pergunta. Tem alguma relação entre aceleração e densidade? Não. Não. A aceleração depende da massa. A densidade tem mais a ver com a questão do volume. O corpo, não importa se o corpo é grande ou pequeno. O que importa é se ele é maçudo ou não maçudo. Entende essa diferença? A gente tem uma tendência natural de pensar assim, corpo grande tem maior massa. Não necessariamente. Às vezes o corpo é grande, mas como você falou aqui, a densidade é pequena. Então pensa sempre na massa, procura não pensar na densidade, tá? Beleza? Outra coisa que eu queria comentar, antes da gente fazer já ir para a terceira lei, é o seguinte. Quando eu falo que um corpo está com aceleração para baixo, não quer dizer que ele está necessariamente descendo, gente. Tomem cuidado com isto. Quer ver um exemplo muito claro do que eu estou falando? Vamos imaginar que eu pegue um corpo, vou pegar aqui o meu mouse, ó, e vou jogar ele para cima. Tudo bem? Pensa no movimento do mouse subindo. Subindo. Enquanto o mouse está subindo, você concorda que a velocidade dele está para cima? Certo? Está subindo. Mas a aceleração está para baixo. E eu posso provar para vocês isso. Quando ele sobe, ele não vai subir freando, ou seja, ele desacelera. Então, aqui onde que a cabeça do aluno começa a bugar? O cara pode estar subindo com uma aceleração para baixo, descendo com uma aceleração para cima. Então, toma muito cuidado no exercício, porque você tem que identificar a força, a resultante, para identificar a aceleração. Identificando a aceleração, você não necessariamente sabe se o cara está indo para a direita ou para a esquerda. Eu vou mostrar isso nas questões, tá? Bom, aí vem a terceira lei. A terceira lei, ela é a mais abstrata. A gente conhece a terceira lei como princípio da ação e reação. Né? O que ela fala? Ela fala o seguinte, de onde surge a força? De onde? Como assim? Tá, existe uma força, ok, mas o que cria essa força?
Resposta. Essa é a mais louca. Essa lei, eu amo essa lei, porque ela é quase uma lei filosófica. A força é resultado de uma interação entre dois corpos. Talvez você nunca tenha ouvido a terceira lei desse jeito. A força é o resultado da interação entre dois corpos. Ou seja, para existir força, tem que existir algum tipo de... Eu vou usar uma palavra que talvez seja meio bizarra numa aula de física, mas tem que ter uma telepatia entre os corpos. Tem que haver uma comunicação entre os corpos. É muito importante que a gente entenda isso, porque qual é a consequência disso? Por exemplo, se você está sendo puxado para a direita, você está puxando alguém para a esquerda. Se eu estou sendo puxado para baixo, eu estou puxando alguém para cima. Essa força que existe em mim, qualquer força que exista no meu corpo, eu também estarei fazendo no outro corpo que às vezes eu nem sei quem é. Por exemplo, quem te puxa para baixo? Olha que pergunta chata. Professor, quem me puxa para baixo? Meu professor. Quando ele fala que eu não vou conseguir passar de ano, por exemplo, me puxa para baixo. Meu colega invejoso me puxa para baixo. Eu não estou falando disso, né, gente? Quem é que te puxa para baixo? Fala aí. A gravidade. Não. É alguém. A A gravidade. Terra? A Terra. A Terra. Pronto. Então, a Terra te puxa para ela. Né? Vamos mudar a perspectiva um pouco da coisa. Ah, eu estou sendo puxado para baixo. Não, não, não. Você está sendo puxado para próximo da Terra. Ah, mas eu já estou grudado na Terra. E daí? Você continua sendo puxado. Tenta sair da Terra. Você não consegue. Você não consegue sair da Terra. Porque ela te puxa de novo. Então, se a Terra me puxa, eu puxo a Terra. Então, lá no centro da Terra, tem uma forcinha que eu estou fazendo nela. Então, percebe como a perspectiva muda? Eu não estou mais sozinho. Né? Então, você tem a Terra. E aqui você tem um corpo sendo puxado para ela. Então, esse corpo puxa a Terra também. Como a Terra tem uma constante inercial grande, ninguém tem dúvida que a Terra tem uma constante inercial grande, não é verdade? Então, ela não acelera, praticamente, com essa força. Entende? Tá tudo no seu devido lugar. Ele explica o universo. Ele basicamente explica tudo que a gente conseguia olhar até aquele momento. É assustadoramente simples. Não dá nem para entender como é que o vestibular cria tanto exercício com isso. Porque é tão simples, né? É uma fórmula só. E o resto é conceito. Conceito. Tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar isso. A gente vai aplicar ação e reação. Então, é muito importante que toda vez que você localize uma força em algum corpo, você entenda que existe um outro corpo sofrendo essa mesma força. O que elas têm de pontos importantes? Que são coisas que você já ouviu 30 mil vezes, mas eu tenho certeza que na hora do exercício você esquece de usar. A primeira é a seguinte: ação e reação possuem o mesmo valor. Por exemplo, sabe qual é o meu peso? Eu tenho 92 quilos, vou multiplicar por 10. Meu peso é 920 newtons. O que isso quer dizer na prática? Que a Terra faz uma força de 920 newtons em mim, que eu chamo de peso. Ela está fazendo essa força de 920 newtons em mim. O que eu faço nela? Uma força de 920 newtons. Essa força de 920 newtons feita em mim causa uma aceleração. Se eu tentar pular de um prédio,
eu vou acelerar para baixo. Mas essa força na Terra é desprezível, porque a Terra tem uma massa gigante. Ela tem uma constante inercial gigante. Tudo bem? Beleza. Então ela tem o mesmo valor. Outra questão. Elas têm o mesmo módulo, elas têm a mesma direção. Só que com sentido oposto. Oposto. Ou seja, né, gente? Eu sou puxado para baixo. A Terra é puxada para cima. Né? Por exemplo, quando imagina que eu tenho um armário. Olha a cena que eu imaginei agora. Imaginei uma cena bizarra. Eu tô numa cadeira de rodinha. Aqui no meu escritório eu tô numa cadeira de rodinha, tá? Agora imagina que eu amarre uma corda no armário. Tem um armário aqui no fundo. E aí eu vou puxando o armário contra mim. Então eu puxo o armário para mim e eu vou andando na direção do armário, porque eu estou numa cadeira de rodinha. Então elas têm sempre essa característica. Tá? Se eu puxar um corpo para a direita, o corpo me puxa para a esquerda. Se eu puxar um corpo para baixo, o corpo me puxa para cima. Isso é fundamental que você entenda, por quê? Porque isso explica um monte de coisa. Por exemplo, qual é o movimento que você faz para nadar? Para pensar nisso. Qual é o movimento que você faz para nadar? Você pega o teu braço assim, a tua mão, ó, faz uma espécie de uma concha. Vamos pensar no nado crawl, né? Nada crawl. Você pega ele e faz uma concha. Aí você faz isso aqui na água, ó, e empurra a água para trás. Quando você faz o movimento assim, ó, com o braço, ó, e tchum, e vai, e tchum, e vai, você está empurrando a água para trás. O que a água faz em você? Te empurra para frente e você anda. Então, quem te impulsiona é a água. É a mesma coisa quando você anda. Para e presta muita atenção no que o seu pé faz para você andar. Para você andar, o teu pé empurra o chão para trás. Se você já assistiu uma corrida de atletismo, você já viu uma largada de uma corrida de atletismo? Você já viu como os atletas, o que eles usam para largar na corrida? Eles usam uma prancha na qual eles colocam o pé aqui, ó. A prancha ela é meio deitada assim, ó, meio inclinada assim, ó. Eles colocam o pé aqui e na hora que o cara dá o tiro, ele empurra a prancha para trás para ela jogar ele para frente. Tudo bem? Gente, como é que vocês acham que um foguete levanta voo? Para pensar nisso. Como é que um foguete consegue levantar voo? Ele tem lá dentro um combustível. O que esse combustível faz? Explode. Quando esse combustível explode, ele empurra o ar para baixo. O motor de propulsão do foguete empurra o ar para baixo. Quando ele empurra o ar para baixo, ele é empurrado para cima. E aí o foguete ele ganha altura. Tudo funciona assim. Tudo funciona assim. Tá? Então, a ação e reação elas têm o mesmo valor, elas têm a mesma direção em sentidos opostos. Só que aqui tem a grande pegadinha do assunto. Por quê? Olha o que eu posso induzir você. Tomara que você não caia nesse pensamento, tá? Gente, ação e reação têm o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Portanto, elas se anulam. Alguém tem algum comentário sobre essa frase? Vou falar de novo. Falso, porque senão não teria movimento. Vamos lá, ó. Eu vou falar de novo, aí eu já emendo com a tua resposta. Ação e reação têm o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Portanto, elas se anulam. Aí a primeira resposta que veio é falso. É falso. Aí a tua justificativa é que a gente precisa olhar com calma. Ah, é falso porque senão não teria movimento? Não é por isso. A razão pela qual a ação e reação não se anulam
é a seguinte: elas não estão aplicadas no mesmo corpo. Você só pode dizer que uma força anula a outra, gente, quando você calcula uma resultante. Mas para você calcular uma resultante, as forças têm que estar no mesmo corpo. Agora vamos voltar no exemplo da Terra. Ó, a Terra me puxa. Então eu tenho um peso. Onde está a reação do peso? Está na Terra, que é um outro corpo. Quando eu ando, o chão me empurra para frente, mas eu empurro o chão para trás. Então, ação e reação tem uma força em mim e outra no chão. Quando eu nado, eu sou jogado para frente pela água. Então, eu estou com uma força, a água está com a outra. Sempre ação e reação, elas estão em corpos diferentes. Por isso, elas não se anulam. Então, elas estão aplicadas em corpos diferentes. Justamente por causa disso, aplicadas em corpos diferentes. É justamente por causa disso, gente, que a gente fala que a força é o resultado da interação entre dois corpos. Não existe uma força sozinha no universo. Se você encontrar uma força num corpo, pode crer que tem outro corpo no universo experimentando a reação dela. Por que eu falo que é bonito esse olhar para a natureza desse jeito? Porque isso dá uma sensação de conexão com tudo. Com tudo. Se tem uma força aqui, tem uma força em algum outro lugar. Entende? Quando a gente coloca o universo nessa perspectiva, cara, você começa a falar, mano, peraí, velho, tem alguma coisa muito louca acontecendo. Enfim, tá bom? Beleza, gente. Eu acho que de teoria, vocês percebem que a teoria do assunto, ela é uma teoria que parece uma aula de humanas, né? De conversa, porque é assim. Você tem que estudar a lei de Newton olhando para isso, pensando nos exemplos, tá? E agora a gente vai pegar umas questões para começar a aplicar isso. Tudo bem? Professor, Fala. eu fiquei em dúvida em uma coisa da segunda lei, porque você falou que se tiver uma aceleração para baixo, não necessariamente a força tá para baixo, mas se ela sempre tá, não? Eu falei outra coisa. Eu falei o seguinte: quando a aceleração está para baixo, não necessariamente ele está descendo. É diferente. Eu posso te dar de novo um exemplo. Quando eu jogo um corpo para cima, então imagina que você tem o solo aqui. Aqui está o chão. Quando eu jogo um corpo para cima, ele sai da minha mão com uma velocidade. V0. Só que durante a subida, ele está subindo. A terra está puxando ele para baixo, com peso. E é a única força que está agindo nele. Pode perceber, imagina ele subindo. Tá? Ele já saiu da minha mão, pensa que ele já saiu da minha mão, ele está em voo, está voando. Então, a única força que ele tem em voo é o peso. E tem muito aluno que tem uma dificuldade danada de entender essa situação. Por quê? Porque o cara olha aqui e fala, peraí, mas ele está subindo? Como é que a força está para baixo? Porque é o que eu disse, não é porque a força está para baixo que ele tem que estar descendo. O que está acontecendo aqui é que, se a força está para baixo, a aceleração também está. Que é o que a gente chama de gravidade nesse caso, né? Ela ganha esse nome, mas é uma aceleração. Agora, para pensar. Olha só, ele tem uma velocidade para cima. E a aceleração está para baixo. Porque a força está para baixo. Que tipo de movimento é esse? Velocidade para cima, aceleração para baixo. Esse movimento é um movimento retilíneo. Danilo, como é que você sabe que é retilíneo? A aceleração não está para o lado. Se a aceleração tivesse para o lado, ele ia virar. Então, se o movimento é retilíneo, é porque a aceleração está vertical e a velocidade também está. Só que como ela está contra a velocidade, ela está freando o corpo. Então, é uniformemente variado do tipo retardado.
Pensa em tudo isso que eu estou falando. Isso na subida. Por isso que ele chega lá em cima e para. E para. Ele para lá em cima. Enquanto ele estiver subindo, ele está freando. Agora, na descida, aí ele vem para baixo acelerando. Porque na descida, a velocidade fica para baixo. Aí ele está descendo com força para baixo, aceleração para baixo e velocidade para baixo. Aí ele está acelerando. Você entende isso? Tá? Agora pode Professor, terminar a sua pergunta. o que faz ele subir, então, é a velocidade de jogada que é maior do que a aceleração? Não. O que faz ele subir é a inércia. É exatamente a inércia. Vamos lá. Para eu fazer o corpo subir, eu não tenho que empurrar ele? Então, imagina o corpo na minha mão, tá? O meu corpo está na minha mão, está na palma da minha mão. Peraí, deixa eu só me ver aqui que eu não estou me vendo. Ó, o corpo está na palma da minha mão aqui, ó. Ok? Para eu fazer esse cara subir, eu não tenho que empurrar? Então, ó, na hora que eu estou empurrando, aí vamos supor, ó, a minha mão chega aqui e para. Ele tende a ir por inércia. Então, enquanto eu estou empurrando ele aqui, ó, eu estou dando aceleração para ele. Aí, ó, a hora que eu paro de empurrar, ele continua indo. Inércia. A partir daqui, ele vai subir. É claro que para ele subir, essa velocidade aqui, ó, ela tem que diminuir. Quem faz ela diminuir? A nossa querida aceleração. Só que a aceleração, para fazer a velocidade diminuir, ela precisa de um tempo. Por isso que ele demora um tempo para frear. Pi, 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 pi. Parou aqui. Então, assim, quanto mais rápido ele sai da minha mão, mais alto ele sobe. Por quê? Porque se ele sai da minha mão muito rápido, a aceleração vai demorar muito tempo para parar o corpo. Por isso ele tende a subir mais. Entendeu? Então, a questão da velocidade, você nunca pode pensar assim, porque isso é um erro conceitual. Ah, ele sobe porque a velocidade é maior que a aceleração. Não importa se a velocidade é maior que a aceleração. O que importa é o seguinte, o fato da velocidade ser para cima me garante que ele vai subir pelo menos um pouquinho para poder frear. Agora, se ele vai subir muito alto ou não tão alto, aí depende do quão rápido eu joguei ele. Não sei se fica claro tudo isso. Ai, perdão, peraí, eu tirei da tela. Aqui. Eu entendi, professor. Entendeu? Entendi. Obrigada. Tá bom? Beleza. Vamos lá, então. Ficou mais alguma dúvida, gente, sobre conceito? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou propor que a gente faça um pequeno intervalo de 10 a 15 minutos. E aí, na volta, a gente entra já com as questões, tá bom? Beleza? A gente dá uma esticadinha aqui, eu vou aproveitar e pegar mais água. E aí, daqui a pouco, a gente volta, tá bom? Prontinho. Vamos fazer, então, algumas questões. E assim, como eu disse para vocês agora, né, antes da gente começar a aula mesmo, leis de Newton tem uma infinidade de questões diferentes. Porém, a notícia boa é que existe uma lógica por trás de 99% das questões. Se você entende essa lógica, a chance de você acertar a questão aumenta bastante. Lembrando que isso aí, você tem questão que é fácil, tem questão mais difícil, mas a lógica ela é mantida. Qual é a lógica? Você primeiro precisa olhar para a questão e enquadrar, literalmente esse é o termo que eu uso, é enquadrar o cara numa lei. Que nem um criminoso. Você vai enquadrar o cara num artigo, não vai? Ah, assalto à mão armada, não sei. Aqui você tem que enquadrar. Ou ele está na primeira, ou ele está na segunda lei. Segunda questão importante, identificar a ação-reação. Então, onde está uma força, cadê a reação dela? Onde está outra, cadê a reação dela? Tá? E aí, vem a parte da conta. Por quê? Se ele estiver na primeira lei, as forças têm que se anular.
Se ele estiver na segunda lei, as forças têm que dar massa vezes aceleração. Aí ele pode pedir aceleração, ele pode pedir uma outra força, ele vai pedir alguma outra situação, tá? Então a gente vai tentar usar esse modus operandi. Olhar para a questão, identificar se é a primeira, se é a segunda lei, tá? Vamos lá, eu vou zoomar. Aqui está. Questão número 1, tá? Da nossa lista que eu coloquei no Telegram lá para vocês. Questão número 1, ele diz o seguinte. Se der a situação identificada na figura, em que o motor, com auxílio de uma polia, ergue verticalmente a caixa de massa 12 kg. Então, a caixa está subindo. Lembrando que estar subindo não quer dizer que ele tem aceleração para cima. Inclusive, ele pode estar subindo sem aceleração. Notem isso. Comecem a tirar as ideias pré-concebidas da cabeça, porque a gente meio que, pelo senso comum, já começa a tirar algumas conclusões erradas. Tipo assim, o corpo está subindo, então a força está para cima. Não, calma. Calma. A gente precisa ver se ele está acelerando, se ele está freando. Olha o que ele fala. A caixa contém materiais frágeis e deve ser erguida. Aqui está a palavrinha mágica. Vamos lá, gente. Velocidade constante. Ele está na primeira ou na segunda lei? Primeira. Primeira. Acabou. Força resultante tem que ter 0. Não tem aceleração. Não tem aceleração. Então, você não vai usar F igual a MA. Esquece. Esquece. Qual a magnitude da força vertical que o motor deve exercer para realizar a tarefa? Vocês estão percebendo que o motor está preso num fio, né? E o fio está preso numa polia. Então, a força que o motor faz, desse lado aqui, ó, é para puxar o corpo. Então, olha para o corpo. Vamos lá. O corpo, ele está na primeira lei. Espera aí, gente. O corpo, ele está na primeira lei. Então, ele está em MRU. Portanto, ele não tem aceleração. Então, o nosso próximo passo, a gente sabe, então, que a força resultante vale 0. Então, o nosso próximo passo agora é olhar para o corpo e identificar todas as forças que estão atuando nele. Tá bom? Vamos lá. A primeira força que a gente sabe que o corpo tem é a força peso. Para um pouco aqui agora. Onde está a reação da força peso? Na corda? Não. Quem está puxando o corpo para baixo? Não é a Terra? Então, a reação está na Terra. Imagina que aqui existe um planeta. Então, a reação do peso está na Terra. A Terra está sendo puxada para cima com uma força pelinha. Seria a reação do peso. Tá. Além disso, agora volta para o corpo. Volta para o corpo. O corpo está sendo puxado para cima. Certo? Quem está puxando o corpo para cima? A corda. A corda. Então, a corda está fazendo no corpo uma força de tração. Tração. A tração é exatamente a força que o motor faz. Essa força está sendo aplicada no corpo, né? A corda... Agora, presta atenção no que eu vou falar agora. A corda puxa o corpo para cima. A corda puxa o corpo para cima. É a tração. O corpo puxa a corda para baixo. Então, a reação da tração está na corda. Entenderam? Imagina o seguinte, ó, aqui está a corda, ó. Olha para minha mão. Aqui está a corda. Aqui está o corpo, ó. Então, a corda puxa o corpo para cima, com a força tração. E o corpo puxa a corda para baixo. Tá? Ação e reação. Então, a corda está sendo puxada para baixo.
mas o corpo está sendo puxado para cima. Tá? Como ele está na primeira lei, bom, essas são as únicas forças que ele tem. Não tem mais nenhuma força agindo no corpo, além do peso e além da tração, certo? Beleza? Portanto, se ele está na primeira lei, o peso tem que ser igual à tração, porque elas têm que se anular. Pronto. Prontinho. Portanto, a tração é igual a peso do corpo, que é a massa, vezes a gravidade. Então, a tração do corpo, ela vale 12 vezes 10. Dá 120 newtons. Tá? 120 newtons. Esse é um exercício de primeira lei. Tá? Quando cai exercício de lei de Newton, ou é primeira lei ou é segunda lei. Né? E aí tem todos aqueles detalhes, atrito, bloquinho, né? Que a gente vai aparecendo aqui na medida que os exercícios vão sendo feitos. Tá bom? Beleza? Então ficamos com a alternativa D. De dado. Podem tirar print e vão passar para a próxima. Eu acho que a próxima é a 2 mesmo, viu? Acho que tem algumas que eu estou fazendo em ordem. Eu tentei, na hora de montar a lista, tentei organizar as questões mais ou menos numa sequência didática, mas não sei se eu consegui fazer isso tão bem. Vamos lá, próxima. 2. A questão número 2, ela é muito parecida com a questão 1, porém, nós vamos perceber que tem um detalhezinho aqui. Eu quero que vocês tentem descobrir qual é o detalhe que ela tem de diferente. Aqui. Questão número 2. Ao realizar exercícios físicos, uma pessoa puxa, por meio de uma corda, um conjunto de anilhas de peso 200 newtons, que sobe rapidamente. Tá aqui, ó. Tá vendo que ele já desenhou no próprio sistema, ó, ele desenhou a tração, puxando o sistema para cima, e o peso, puxando o sistema para baixo. Tá? Então, é um movimento variado? Então, a gente vai descobrir agora se tem aceleração ou não. É isso que a gente vai... Que ele vai falar aqui embaixo, ó. Olha o que ele fala, ó. Considere que a gravidade vale 10, tá? Beleza. E que durante a descida, ó, o conjunto de anilhas fique sujeito apenas à ação do peso e da força aplicada pela corda. Tá vendo? Ó? Então tá aqui. Só tem as duas forças. Aí olha o que ele fala. Em um determinado instante da descida, a sua aceleração é de 2 metros por segundo. Então ele tem aceleração. Se ele tem aceleração, ele já está na segunda lei. Agora, presta atenção no que ele fala na sequência, para baixo. Então, ele está... Tem duas palavras que eu queria destacar aqui. Bom, aí ele pergunta, né? Nesse instante, qual é a força aplicada pela corda, que é a tração, no conjunto de anilhas? Gente, tem duas palavrinhas aqui que são mágicas, ó, para a gente entender a situação. Primeiro, a palavra descida. E depois, quando ele fala aceleração, para baixo. São duas coisas diferentes. Tá? Isso não é uma coisa redundante. Tipo assim, se ele está descendo, é claro que a aceleração é para baixo. Não, não, não. O que está acontecendo aqui é o seguinte, veja. Você tem o corpo, certo? Que tem duas forças nele. A força peso e a força de tração. Tá. Acontece que ele tem uma velocidade para baixo e ele está acelerando para baixo. Que tipo de movimento é esse, gente? Bom, se a aceleração e a velocidade são verticais, significa que o corpo não está virando. Então, é um movimento retilíneo. Agora, tem aceleração, mano. Então, ele é uniformemente
Variado. Pronto, agora respondemos a sua pergunta. Sim. E eu posso acrescentar uma outra palavra. Eu posso dizer que ele é acelerado. Ele está indo cada vez mais rápido. Por quê? Porque a aceleração e a velocidade estão apontando para baixo. Eu costumo dar, quando eu dou essa aula no curso, né, de cinemática, eu falo assim para a galera. Falo, galera, quando a aceleração está para baixo e a velocidade também, na verdade, quando elas estão para o mesmo sentido, é como se a aceleração ajudasse a velocidade a crescer. Ela está ajudando a velocidade a crescer em termos de valor. Então, o movimento é acelerado. Tudo bem? Fica claro até aqui? Agora pensa. O cara está na segunda lei. A segunda lei diz o seguinte, que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Agora, quem é a força resultante? Aí surge um problema. Porque tem uma força que está para cima e tem outra que está para baixo. O que a gente sabe? Se a aceleração está para baixo, é porque a força resultante tem que estar também. A força resultante tem que estar também. Gente, qual é a consequência imediata disto? A consequência é a seguinte. Para a força resultante dar para baixo, só tem uma possibilidade. O peso tem que ser maior que a tração. Vê se você concorda com isso. O peso tem que ser maior que a tração. Percebe quando você tem conceito, olha como já duas alternativas desaparecem. A D e a E. A D e a E. Tudo bem? A gente está entre A, B e C, que nós vamos ter que fazer a conta, não tem muito o que fazer. Tá? Beleza? Se eu tivesse que chutar, olha só, se eu tivesse que chutar, eu chutaria C. Não sei se é a C. Por que eu acho que é a C? Porque essa aceleração, ela está muito pequenininha. Essa aceleração está muito pequenininha. O fato dela estar muito pequenininha, gente, me diz que esse corpo não deve ter uma força resultante muito grande. Agora, para pensar um pouquinho. Por que eu estou falando isso? A força resultante, nesse caso, ela tem que ser o peso menos a tração. Peso menos a tração. É muito importante falar aqui o seguinte, por que eu estou fazendo peso menos tração e não o contrário? Porque eu acabei de concluir que o peso é maior que a tração. Eu concluí isso me baseando na ideia de que a força resultante está para baixo. Então, isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Tá? O peso diz que vale 200. A tração vale T. Ô, gente, diz aí, qual que é a massa desse maluco? 20 quilos? 20! Massa? Uhum. Se o cara pesa 200 newtons, né? A massa dele é 20 quilos. Então, fica 20 vezes a aceleração, que é 2. 2. Então, fica 200 menos T igual a 40. Tá? Passa o T para a direita, passa o 40 para a esquerda, vai dar 160 newtons. 160 newtons. Tá? Beleza? É muito importante que quando vocês comecem a estudar leis de Newton, né, nesse processo de vestibular, assim, que a gente tem que estudar para bastante, né, vocês comecem a fazer questões desse nível, de fáceis para médias, tá? Essas questões, elas são consideradas fáceis. Por quê? Elas estão aplicando o conceito sem muito detalhe.
tá? Então você tem que ler a questão, achar, puta, tá na primeira lei, tá na segunda. Mas você vê que quando é a segunda lei, a questão já fica mais complicada. Porque você não está igualando as forças, né? O fato de ter aceleração faz com que você não possa igualar as forças, porque tem uma resultante. Aí o problema tende a ficar mais complicado, beleza? Então ficamos com a alternativa C. C. Tá aí. Tranquilo? Podem tirar print, vamos fazer a próxima. Maravilha. Aqui. Questão número 3. Agora aqui a gente dá um salto em direção à complexidade. Tá? Agora vocês já vão perceber que já dá uma opa, peraí, que agora o negócio ficou tenso. O que acontece, gente? Tanto no primeira como na segunda questão, né, nessas que a gente acabou de fazer, a gente estava trabalhando com forças que estavam sempre na mesma direção. Então, ó, tipo aqui, por exemplo, ó, peso e tração era vertical. Tudo bem, um está para cima, outro está para baixo, mas eles estão na mesma direção. Só que o que começa a acontecer? A gente começa a aumentar o número de dimensões no corpo. Então, a nossa física do vestibular, ela adora movimentos e coisas em 2 dimensões. Por exemplo, tem um dado momento lá da física que vocês estudam lançamento balístico, arremesso oblíquo, chamado, né? Aquele é um movimento de 2 dimensões. Quando a gente traz esse problema para a força, a gente começa a ter força atuando na vertical e na horizontal. Então, aí o problema tende a ficar mais complicado, que é o caso dessa questão aqui, tá? Em termos de raciocínio. Ó, vamos zoomar aqui. Ele fala assim, uma força de tração T, aqui, ó, é aplicada num ângulo θ, que é um ângulo entre 0 e 90 graus. Então, é uma força meio diagonal, tá vendo? Ó? Tá bom? E o corpo tem peso P, e ó, olha só, permanece em repouso. Primeira lei. Primeira lei. Então, é um problema de 2 dimensões, porque ó, eu tenho forças verticais, eu tenho força horizontal e tenho essa força diagonal. Tá? E o corpo está em repouso. Estão agindo também a força normal, olha, já conta, e uma força de atrito. Então, tipo assim, o corpo ele está sendo puxado para a direita, mas ele não está andando para a direita, porque tem uma força segurando ele aqui, ó, o atrito. Tá? Beleza? Observa que o corpo não está nem caindo e nem subindo. Então, o corpo, o que começa a acontecer nesse tipo de questão? Você começa a ter que analisar o negócio assim, ó. O corpo poderia ter um movimento horizontal, mas ele não tem. E ele poderia ter um movimento vertical. Então, a gente começa a trabalhar em 2 eixos, tá? A pergunta é a seguinte. Indique a alternativa que relaciona corretamente as forças F, P, normal e FAT. Tá? Esse F, na verdade, eu acho que é a tração, tá, gente? Porque, ó, você vê nas alternativas, tem tudo tração, tá vendo? Ó? Então, esse F aqui que está na questão, ó, acho que seria interessante a gente trocar por T, tá? Força de tração. Então, ele quer a relação entre tração, peso, normal e FAT. Tá? Beleza? Bom, vamos ver o que está acontecendo aqui. O que eu faço nesse caso? Primeiro, eu desenho o corpo de novo. Vou colocar bem no meio do corpo um sistema de eixos, para eu poder desenhar as forças nele. Então, aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. O corpo não está se movimentando, tá?
em nenhuma direção, nem na x, nem na y. Beleza. A nossa tração, eu vou começar falando da tração, tá bom? Gente, a nossa tração, ela está apontando para a direita e para cima. Certo? Então, eu vou começar olhando para a tração da seguinte maneira. Aqui está a minha tração, ó. Tá? Tração T. E essa tração, ela tem uma parte puxando o corpo para a direita, que eu vou chamar de TX. TX. A gente chama isso aqui, né, de componente horizontal da tração. Toda vez que uma força não for horizontal e nem vertical, quando ela for uma força diagonal, para você analisar ela de maneira mais detalhada, você vai ter que quebrar a força em duas componentes. Tá? Essa componente, ela tende a arrastar o corpo para a direita. Tá bom. E eu tenho uma outra componente que tende a puxar o corpo para cima. TY. Tá aqui. Beleza? Bom, além dessas duas forças, o que a gente tem ainda? Eu tenho a força peso. Tá? Eu tenho uma força normal, que também está puxando o corpo para cima. Está empurrando o corpo para cima. Ô, gente, essa força normal, quem é que faz no corpo, hein? Me diz aí. O que vocês acham? A Quem é? superfície? Isso, o chão. O chão. O próprio. Porque o corpo, ele está literalmente, né, gente, sentado no chão. Quando o corpo está sentado no chão, ele empurra o chão para baixo. Então, se ele empurra o chão para baixo, o chão empurra ele para cima. Olha a ação e reação de novo aqui. Ação e reação. Tá? Então, essa normal está aí, beleza. E o corpo está tentando ser puxado para a direita, mas nós temos um atrito. Vou colocar o atrito aqui, ó. O atrito. Olha como já complica o negócio. Olha como já complica. Tá bom. Aí, uma outra coisa que complica a questão é, tá, professor, agora eu fiz tudo isso, e agora o que eu faço? Agora eu tenho que começar a analisar cada eixo. Por exemplo, uma boa sugestão é a gente começar olhando para as forças verticais. Para as forças verticais. O que eu tenho na vertical, gente? Quando eu falo vertical, nós estamos falando do eixo Y, né? Eixo Y. Eixo Y. Tá. Para cima, eu tenho a normal. E eu tenho também uma parte da tração. As duas forças estão puxando o corpo para cima. Só que o corpo está parado. Portanto, essas duas forças têm que ser igual ao peso. Tudo bem? Danilo, por que você optou por começar pelo eixo Y? Porque se você olhar nas alternativas, dá uma olhada em todas elas. Ele está sempre comparando a normal com o peso, tá vendo? Ele faz duas comparações. Mas o que me chamou a atenção ao olhar para as alternativas é que ele compara sempre a normal com o peso. Ó. Tem hora que a normal é menor que o peso, tem hora que a normal é igual ao peso. Então, quando eu olho para isso, eu já falo assim, opa, peraí. Para eu chegar nesta conclusão, eu vou analisar o eixo Y. Tá? Então, eu tenho que a normal mais o TY tem que ser igual ao peso. Agora, para pensar um pouquinho, gente. Se a normal mais o TY tem que ser igual ao peso, você concorda comigo que a normal tem que ser o peso menos o TY?
Tá? Professor, quanto vale TY? Não sei, não tenho nem ideia, mas eu tenho certeza que se a normal é peso menos TY, a normal tem que ser menor que o peso. A normal tem que ser menor que o peso. Então, a gente já fica basicamente com duas alternativas. A gente já fica com duas alternativas. Ou é a alternativa A ou é a alternativa E. Tá? Agora, a outra comparação é entre o FAT e a atração. Será que o FAT é maior que a atração? Né? Na A, ele está sugerindo que a atração seja maior que o FAT. E na E, né, que seria outra possibilidade de alternativa, ele está falando que a atração é menor. Vamos pensar um pouquinho? No eixo X, quem é que está equilibrando o FAT? TX. TX. Puta, e agora? Quanto vale TX, mano? Vamos pensar um pouquinho. Agora, você tem que abrir imediatamente no seu HD aí o arquivo matemática. Seleciona aí matemática, procura a pasta triângulo retângulo e na pasta triângulo retângulo procura as fórmulas seno, cosseno e tangente. Veja só. Vocês perceberam que ele deu esse ângulo aqui, ó? O ângulo θ? Vocês estão enxergando um triângulo retângulo ali? Nesse triângulo retângulo, você tem que enxergar o seguinte. O TX é um cateto. E o T é a hipotenusa. Conseguem enxergar isso? Ó, aqui, ó, hipotenusa. Hipotenusa. E aqui, ó, cateto. E outra, eu digo mais. Esse cateto, galera, ele é adjacente ao ângulo θ. Professor, por que eu tenho que pensar nisso? Porque eu sei que o FAT é igual ao TX. Só que na alternativa, ele não está comparando o FAT com o TX. Ele está comparando o FAT com a tração. Então, gente, eu tenho que fazer uma matemática aqui, ó. Eu tenho que fazer aparecer aqui dentro, ó, tração. E não TX. Aí eu vou lembrar o seguinte, o que a matemática me ensina? A matemática me ensina o seguinte, que o cosseno de um ângulo, ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Concorda? Então, olha a minha ideia. Ao invés de eu falar que FAT é igual a TX, o que é verdade, FAT é igual a TX. Eu vou dizer que o FAT é igual a T multiplicado pelo cosseno. Vê se faz sentido isso que eu estou fazendo. Olha para essa fórmula aqui, ó. E isola o TX. Para você isolar o TX, não vai ficar T vezes cosseno? Tudo bem? Agora vem a pergunta mais difícil de todas, gente. Por incrível que pareça, eu acho. E aí, afinal de contas, o FAT, ele é maior que T? Seria a alternativa A? Ou o FAT é menor que T? Aliás, É menor. é menor. Então, quem é menor, o FAT ou o T? Quem é menor? O valor do cosseno pode ser 1. Porque é o seguinte, quanto vale o cosseno desse ângulo? O problema é esse. Ele deu que tem um ângulo ali. Ele deu que tem um ângulo. Agora, o problema é quanto vale o cosseno dele. Uma coisa eu tenho certeza, gente. Ele não fala que esse ângulo está entre 0 e 90 graus? Ô, gente, na matemática a gente aprende que um ângulo, quando ele está entre 0 e 90 graus, o cosseno dele é um número do tipo 0, alguma coisa. O cosseno está entre 0 e 1. Pode ser 0,5, pode ser 0,9, pode ser 0,8, pode ser 0,7, alguma coisa desse tipo.
Então, o FAT, ele é a tração multiplicado por um número desse tipo, ó. Consequência disso, gente, o FAT tem que ser menor que a tração. O FAT tem que ser menor que a tração, porque ele vai ser tipo assim, 0,7 da tração, 0,4 da tração. Vai depender do ângulo, tá? Mas ele é sempre alguma coisa, 0, aliás, eu coloquei uma bola aqui, né? A troco do que coloquei essa bola? Que o FAT é menor que a tração. Quer ver um exemplo? A gente poderia, para fazer uma conta de brincadeira aqui, vamos supor que o θ 60 graus, vai. Se o θ fosse 60 graus, e se o θ fosse 60 graus? O FAT seria T cosseno de 60. Manos, se não me falha a memória, o cosseno de 60 vale meio. Ele vale meio. Então, o FAT seria 0,5 da tração. Deu para entender o que eu quero dizer quando eu falo que o FAT seria menor que a tração sempre? Por causa do ângulo. Tá? Então, a gente ficou com as duas relações. A normal é menor que o peso e o FAT é menor que a tração. Percebe como a questão já é super difícil? Já é uma outra pegada de questão. Já é uma outra pegada. Podem tirar print, gurizada. Podem tirar print. Eu, particularmente, eu não gosto muito de questão que não tenha conta. Por que eu falo que eu não gosto? Porque elas tendem a ser questões mais difíceis. Né? Porque, de uma certa forma, na questão que envolve conta, você vai procurando um resultado. E, às vezes, a gente acaba achando sem querer o resultado. Né? Numa questão teórica, é difícil você acertar ela se você não tiver muita clareza do que ele está falando. Né? Não é uma questão que você fala, puta, acho que eu não entendi direito. Vamos lá. Aqui. Um outro assunto controverso, controverso é boa, é a questão do plano inclinado. Quando envolve plano inclinado, aí a situação também fica complicada. Então, vamos pegar uma questão de plano inclinado para a gente lembrar como abordar esse assunto. Né? Plano inclinado, gente, quando eu dou isso no curso, só para explicar é 1h30. Explicar de onde vem o PX, de onde vem o PY, por que um é PC, no outro é Pcosseno. Então, a gente vai tentar dar uma resumida bem grande aqui para poder falar. Olha o que ele diz. Um bloco de massa M constante foi colocado num plano inclinado que faz um ângulo θ com a horizontal, né? Uma inclinação θ. Há atrito entre o plano e o bloco. Então, ele já está dizendo, tem atrito. Sendo que o coeficiente de atrito estático vale μe e o cinético vale μc. Então, o que ele está querendo dizer? Se o corpo estiver parado, você vai usar esse coeficiente na fórmula. Se o corpo estiver andando, você vai usar o outro. Tá? Tecnicamente, eles são diferentes, esses valores. É que aqui ele está dando letra, né? Então, enfim. O bloco está sujeito a uma força gravitacional, além da reação normal. Então, está dizendo, tem a força gravitacional, que é o peso, a força normal e o atrito. Na situação em que o bloco esteja estático, opa, está em repouso. Primeira lei. Está na iminência de deslizar, tudo bem? De modo que a força de atrito seja máxima. Ó, olha o que ele fala. De modo que a força de atrito estático é máxima. Então, tipo, ele já está dizendo, ó, você vai usar o atrito estático. Tá? Ele quer saber
qual das alternativas é correta. Está correta, olha só. Dá uma olhada nas alternativas, gente. Ele quer que a gente calcule quanto vale o coeficiente de atrito. Então, na nossa conta, eu tenho que dar um jeito de achar o μ. O que é assustador na questão é que não tem nenhum dado. Nenhum dado. Para não dizer que não tem nenhum dado, ele deu a massa do corpo. Mas ele deu m, e nem aparece na alternativa. Então, como lidar com uma situação como essa? Né? A primeira coisa que eu preciso ser muito honesto com vocês, quem teve aula comigo sabe que eu falo mesmo as coisas, é o seguinte, mano, se você nunca fez isso aqui sozinho, você não vai fazer na hora. Esquece. Não cria uma ilusão na tua cabeça de que você vai conseguir fazer isso na hora. Não vai. Você tem que ter visto isso. Não dá para a gente tratar esse assunto como uma coisa normal. Por que eu estou falando isso? Porque senão eu tiro de você aquilo que eu tinha falado na primeira coisa. Tem que fazer muito exercício. Porque conforme você vai fazendo exercícios de lei de Newton, você vai criando um banco de questões na tua cabeça. Então, ó, eu já sei resolver exercício de polia, eu já sei resolver exercício de bloquinho com várias forças. Agora eu preciso aprender a resolver exercício de plano inclinado. Então, é por isso que eu falo, sempre fazer um pouquinho por semana, porque isso vai criando, você vai se deparando com situações, tá? Ele é um exercício fácil? É. Esse aqui é um exercício que está do fácil para o médio. Por que ele é fácil para o médio? Porque depois que você faz ele uma vez, o cara pode te perguntar de novo que você vai saber fazer, tá? Só que quando a gente vê a primeira vez, fala, meu, peraí, por onde eu começo? Então, eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou colocar todas as forças que tem no plano, no corpo. Então, o plano, ele está deitado aqui e o corpo está em cima aqui. Tá. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar os eixos. Porque assim, se o corpo escorregar, supondo que o corpo escorregue, ele vai escorregar nessa direção aqui, não vai? Ó? Então, isso aqui vai ser o meu eixo X. Como se fosse o eixo de abscissa. Tá? E eu tenho um eixo Y, que seria a ordenada. Então, a gente usa no plano inclinado a mesma estratégia que eu usei no exercício anterior. Enxergar duas dimensões e localizar as forças que estão atuando nessas dimensões, nas duas dimensões, tá? Bom, quais são as forças? Eu tenho um peso. Você percebe que o peso, gente, ele não está nem no eixo X, nem no Y. Ele não está. Toda a força que não está no eixo tem que ser decomposta. Tem que ser decomposta. Então, no plano inclinado, a palavra de ordem é: você vai ter que decompor o peso. Sempre. Quais são as componentes do peso no plano inclinado? Uma coisa bizarra, né? Porque a gente não imagina que você tem que decompor o peso. A gente está sempre acostumado a trabalhar com o peso vertical para baixo. Ok, mas no plano inclinado, ele é um problema. Ele é um problema. Então, o que eu faço? Eu admito o seguinte. Nós temos uma componente Px que puxa o corpo para baixo. Tá? Se o corpo descer, é porque essa força é maior que o atrito. Se o corpo descer. Tá? Se ele descer acelerando, né? Só que eu tenho uma força que aperta o plano inclinado. O corpo está sentado no plano inclinado, não está? Então, eu tenho uma componente PY. Agora, gente, o problema aqui é o seguinte, gurizada. Essa componente Px e Py,
elas dependem da inclinação do plano. Presta atenção que eu vou te fazer uma pergunta para ver se você entende o que eu estou falando. Se você conseguir responder essa pergunta, você vai entender bem o que eu vou falar. Olha para o plano, ele está inclinado, não está? Ele está inclinado que ângulo? Um ângulo θ. Tudo bem? O que vocês acham que aconteceria com o PX? O PX, se eu começar a aumentar a inclinação do plano. Pensa no PX, conforme eu aumento a inclinação do plano. O que vocês acham que acontece com o valor dele? Diminui. Diminui. Quem mais? Temos um Igual voto de para quê? diminuir. De PX. Eu quero esse valor aqui, ó. Tá vendo esse vetor aqui, ó? Esse vetor é o vetor que arrasta ele para baixo, não é? Tenta imaginar esse plano inclinado ficando mais inclinado. Se eu começar a inclinar ele demais, o que começa a acontecer com o valor desse cara aqui, ó, do PX? Nós já temos um voto para diminuir. Diminui, só diminui. Pois é, não, ele aumenta. Quanto mais inclinado tiver o plano, maior a tendência dele escorregar, não é? Pensa nisso. Se eu vou inclinando demais o plano, ele vai ficando cada vez mais fácil de escorregar. Então, quando o plano inclina muito, o PX inclina também, o PX aumenta. Por que eu estou contando isso? Porque a fórmula para calcular o PX ela é bizarra. O PX, para você calcular esse PX, a fórmula é o peso multiplicado pelo seno do ângulo de inclinação. Do ângulo. Você pode fazer um teste aqui na tua cabeça. Escolhe um ângulo, 30 graus. Quanto vale o seno de 30? 0,5. Se eu aumentar o ângulo, aumenta o seno. Então, conforme você vai inclinando o plano, o PX vai ficando cada vez mais forte, tá? Agora, com o PY é o contrário, mano. Por quê? Porque é o seguinte, o corpo, ele está sentado no plano. Sentado. Se o plano estiver quase horizontal, ele está muito sentado no plano. À medida que você vai inclinando o plano, ó, ele vai quase que desgrudando do plano. Ele vai quase que desgrudando do plano. Ele vai fazendo isso aqui, ó. Ele vai fazendo isso. Então, o PY, ele também depende da inclinação. Só que a fórmula dele é diferente. É P cosseno do ângulo. Então, é assim. Se o ângulo aumenta, seria um aumento de inclinação, o seno desse ângulo fica maior. Portanto, aumenta a tendência dele escorregar. E o cosseno fica menor. Então, ele vai perdendo contato com o chão. Ele vai perdendo contato com o chão. Percebe como é difícil estudar a lei de Newton? Porque não adianta você saber a fórmula. Você tem que explicar o que essa fórmula quer dizer. Tá? E muitas vezes isso não é tão claro. Bom, e aí é isso. Então, eu decompus o peso. Eu sei que tem uma componente que arrasta ele para baixo. Eu sei que tem uma componente que aperta ele contra o plano. E, além disso, eu tenho o FAT. Certo? E eu tenho a normal. A normal. Pronto. Então, eu tenho... Agora, você vai olhar para esse desenho e enxergar 4 forças. 2 amarelas, a laranjinha aqui e a branca, a normal. Agora, a partir do momento que você decompôs o peso, gente, você não trabalha mais com P. Você vai trabalhar ou com PX ou com PY. Tá? Segundo passo. Identifiquei as forças.
Agora, o segundo passo, eu vou enquadrar ele nas leis. Como ele fala que o corpo está em repouso, eu já sei que ele está na primeira lei. Se ele está na primeira lei, eu vou igualar os eixos. Lembra que eu fiz isso no exercício do bloquinho? No exercício do bloquinho, o que, que eu fiz? Eu igualei as forças na horizontal e igualei as forças na vertical. Lembrando que eu tenho que achar o Mi. Então, eu vou começar pensando o seguinte, ó. Eixo Y. Eixo Y. No eixo Y, a normal tem que ser igual ao PY. A normal está empurrando o corpo para cima e o PY está empurrando o corpo para baixo. Porém, elas são iguais porque o corpo está em repouso. Então, eu posso dizer que a força normal ela é igual ao peso multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. Tá? Beleza? Ah, deixa eu falar uma outra coisa que eu esqueci de falar. Eu consigo provar por que a fórmula do Px é Pseno e a fórmula do PY é P cosseno, tá, gente? Mas eu não vou fazer isso aqui, porque o nosso intuito aqui é uma aula de revisão, tá? Se alguém depois quiser que a gente faça isso, essa prova, eu posso até gravar um videozinho, ou eu posso disponibilizar na aula do curso, que eu provo por que, da onde vem esse seno, por que vem seno, tá? Mas a gente vai partir da premissa de que vocês memorizaram as equações do Px e do Py, tá? Aí você fala assim, tá, Danilo, e agora? Então você sabe que a normal é igual ao P cosseno, tá? Eu vou deixar essa equação guardada, eu vou chamar essa equação de equação 1. Tá? No eixo X, eu tenho a seguinte coisa. Eixo X. No eixo X, o φ tem que ser igual ao Px. Portanto, o φ tem que ser igual a P seno θ. Tá? Isso aqui eu vou chamar de equação 2. Aqui. Então, eu estou diante de mim agora com duas equações matemáticas. A equação 1, que é a branca, e a 2, que é a amarelinha aqui. Gente, essa parte eu acho que é a mais difícil de todas. Por quê? O que eu faço a partir de agora? É aonde eu falei para vocês que daqui para frente, o que a gente avalia, o que a questão está avaliando não é se você é inteligente ou não. É se você já fez isso alguma vez na vida. Porque eu vou ter que tomar um passo aqui que talvez você vá olhar para ele e falar assim, meu, eu não pensaria nisso nunca. A física, ela acabou aqui. A partir deste momento, eu não tenho mais física envolvida. O problema é a matemática. Por quê? Eu tenho que fazer aparecer o bendito do Mi. Esse Mi aqui, ó. Tá, onde ele vai aparecer? Ele vai aparecer aqui dentro do FAT, ó. Tá vendo, ó? Dentro do FAT. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou pegar a equação 2 e vou abrir ela. Vou abrir. Como assim abrir, professor? Quando vocês têm aula de atrito na escola, vocês devem lembrar que tem um jeito para calcular o atrito. Como é que eu calculo a força de atrito em um corpo? O φ sobre o corpo, ele é igual ao μ, que é o coeficiente de atrito, multiplicado pela normal. Eu tenho que lembrar dessa fórmula. Porque eu vou abrir a equação 2. Então, ó, vamos lá. Pega a equação 2. Eu vou escrever assim, ó. Em vez de escrever que o φ é igual a P seno, eu vou escrever que μ vezes a normal é igual a P seno. Tudo bem? Aí você fala, tá, Danilo, mas por que você fez isso? Pelo seguinte, olha, apareceu o Mi, tá vendo? Ó? Esse é o Mi que eu quero. Eu quero isolar esse maluco agora. Eu quero isolar esse maluco. Tá, gente, olha para a equação 1. O que eu posso colocar no lugar da normal? Adivinha?
A normal a gente não tinha concluído pelo eixo y, que ela vale P cosseno? Ela vale P cosseno. Então, pega esse P cosseno e joga aí dentro. Vai ficar assim, ó. Mi vezes. No lugar da normal, eu vou escrever P cosseno θ. Isso tem que ser igual a P seno θ. Sim ou não? Olha lá. Sim. Tá? Olha o que aconteceu, manos e manas. Tchau pro peso, ó. Tchau. Cortei, tem peso dos dois lados. Por isso que o exercício não deu dado nenhum. Porque na hora que ele vai desenvolvendo a conta, a única coisa que tinha para fazer conta, você cancelou, que é o peso. Então, ficou assim, ó. Mi vezes cosseno é igual a seno. Isolo mi. Passo o cosseno dividindo. O mi fica seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Matemática de novo. O que é seno sobre cosseno? Adivinha? Tangente de θ. Olha que bizarra a questão. Olha que bizarra. Então, o coeficiente de atrito tem que ser igual à tangente de θ. Esse é o valor do coeficiente para que ele não escorregue. Percebe como é uma questão totalmente doida? Beleza? Tudo bem, gente? Olha, eu ficaria aqui, tá? Mas eu não quero mais. Gente, já tá quase 2 horas aqui, mano. Voa, né, cara? Mas foi bom. Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm alguma dúvida. Senão, a gente pode encerrar o nosso papo por hoje.